Capítulo 4. Autoritarismo e liberdade segundo a lei divina. Hoje concluiremos a primeira etapa de nosso curso. Após a avaliação de vossos desempenhos, que não se fará por provas escritas, mas pelas ações realizadas e pelos conceitos assimilados em profundidade, direcionaremos cada um para os estudos necessários. Os aprovados terão acesso ao curso sobre o cristianismo e os fenômenos mediúnicos. O professor Ivan de Albuquerque desenvolverá o estudo de hoje. Inicia o professor José após a prece. Felipe, no quarto andar, ouve feliz a explicação de José. Primeiro, porque ele está prestes a terminar o primeiro módulo e esta conquista lhe dá muita alegria. Depois, porque vai assistir uma aula do Ivan, que tem como tarefa principal trabalhar com os abnegados jovens espíritas. Todos estão em silêncio. Boa madrugada. Começa Ivan de forma descontraída. O tema de nosso estudo: mediunidade, controle e liberdade. Em seguida, projeta cenas de alguns fenômenos mediúnicos ocorridos nos oráculos, lugares de adoração da antiguidade, e um diálogo de dois sacerdotes sobre a importância deles controlarem como achavam melhor o fenômeno mediúnico. Depois, projeta cenas dos profetas Isaías anunciando a vinda do Cristo ao mundo mais de 700 anos antes de seu nascimento, e de Sócrates, dialogando com seus discípulos. Terminada as projeções, indaga: questões? O fenômeno mediúnico que vimos em Isaías é mais elevado do que o do oráculo? Pergunta Eclésio. Observe que não é o tipo de fenômeno mediúnico que define a evolução do médium e do grupo mediúnico. A diferença está na maneira que o ser humano lida com esses fenômenos. Existem espíritas que afirmam que a materialização é fenômeno do passado. Quem os autorizou a alterar as leis de Deus? Santa ignorância. É o mesmo que dizer que os processos de digestão ou de respiração saíram de moda. A ânsia de crescimento espiritual, quando não atendida de forma justa, gera fantasias infantis e perigosas. O fenômeno mediúnico torna-se menos grosseiro, é fato, mas continua a existir e ser necessário como todos os processos naturais. O que diferencia a vivência da mediunidade dos oráculos e dos profetas? Indaga Ivan. O oráculo tem um grupo de pessoas escolhidas, os sacerdotes, com o poder exclusivo de interpretar as mensagens, responde Romildo. É muito bom constatar que vocês estudaram. No futuro, o professor Herculano Pires irá ministrar um curso aprofundado sobre as etapas da evolução da mediunidade na Terra. E nós poderemos fazer esse curso? Indaga Astro Brito, ansioso. Sim, desde que tenha a disposição para vivenciar vossos conflitos interiores e superá-los. Deus é amor e misericórdia. Falta apenas que nos dediquemos ao nosso crescimento espiritual e tudo nos será dado. Cabe-nos agora entender as diferenças básicas. No processo evolutivo, uma forma de viver que foi útil em um momento se torna negativa em outro. A organização do oráculo é uma evolução em relação à vivência do fenômeno mediúnico nas tribos. Há uma preocupação moral em orientar a conduta dos homens. Cria-se um grupo sacerdotal para esse fim. É um avanço nesse período, mas por que depois se torna um obstáculo à evolução? Pergunta Ivan. Nessa etapa da evolução, o oráculo é importante para orientar e dar segurança aos indivíduos. Mas depois, ele precisa aprender a caminhar com as próprias pernas e se sente sufocado com tanta regra e tanto segredo, diz Rivalina. É verdade. Com o tempo, transformamos segurança em dominação.
E o que fazer para que os homens não fiquem presos nestas estruturas que os manteriam dependentes? Questiona Ivan mais uma vez. É muito difícil deixar a falsa segurança, mesmo que ela seja uma prisão. Eu não saberia o que fazer, afirma Rivalina pensativa. Que tal mudar pelo exemplo? Indaga Ivan e explica. Com esse objetivo, foram enviados espíritos capazes de vivenciar a mediunidade livre dos dogmatismos dos sacerdotes como Sócrates e os profetas hebreus. Eles estabelecem um novo paradigma de relação mediúnica. São médiuns autônomos, moralizados, corajosos e livres. É uma vivência mediúnica superior. As regras continuam existindo e sendo necessárias, mas são aplicadas pelo indivíduo que avalia o seu caso particular e não por um grupo que tudo padroniza e sufoca. Vejamos algumas questões no livro, amigo. Ivan pega o livro dos Espíritos e lê. Questão 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelar a sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São os espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. Questão 623. Esses que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não se enganaram algumas vezes e não os fizeram transviar-se muitas vezes através de falsos princípios? Os que não eram inspirados por Deus e que se atribuíram a si mesmos por ambição uma missão que não tinham, certamente os fizeram extraviar. Não obstante, como eram homens de gênio, em meio aos próprios erros, ensinaram frequentemente grandes verdades. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Questão 628. Por que a verdade não esteve sempre ao alcance de todos? É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso que nos habituemos a ela pouco a pouco, pois de outra maneira nos ofuscaria. Jamais houve um tempo em que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje lhes são dadas. Havia na antiguidade, como sabeis, alguns indivíduos que estavam de posse daquilo que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que consideravam profanos. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles recebiam apenas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, na maioria das vezes, alegórico. Não há, entretanto, para o homem de estudo, nenhum antigo sistema filosófico, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar,
porque todos encerram os germes de grandes verdades, que, embora pareçam contraditórias entre si, espalhadas que se acham entre acessórios sem fundamento, são hoje muito fáceis de coordenar. Graças à chave que vos dá o Espiritismo de uma infinidade de coisas que até aqui vos pareciam sem razão e cuja realidade lhes é agora demonstrada de maneira irrecusável. Não deixem de tirar temas de estudo desses materiais. São eles muito ricos e podem contribuir poderosamente para as suas instruções. Vejamos o caso de Sócrates. Homem livre de preconceito e de vícios, não condenou os oráculos, mas comunicou-se livremente com os bons espíritos. É esse modelo que defendemos para a juventude espírita. Respeito à limitação dos outros, vivência livre e ética da mediunidade. Seus discípulos sabiam que ele se comunicava com seu guia espiritual constantemente. Inclusive, há relatos de orientações que evitaram acidentes e o próprio Sócrates não se torna político por aviso de seu daimon, espírito protetor, que o avisara que sua missão naquela encarnação era outra. Sócrates sabia que cada encarnação tem um propósito específico e, sabiamente, buscou conhecer as tarefas que lhe cabiam e as desempenhou com dedicação. Sob a orientação de seu amigo invisível, corajosamente ensinou muitas verdades espirituais e como se encontrar a verdade por meio da crítica e da vivência diária da justiça. Os homens inferiores não amam a verdade e o condenaram à morte. Em seu belo discurso, pouco antes de morrer, afirma os seus juízes: lamento, não por mim, mas por vocês. Parto com a consciência tranquila. Vocês me condenam injustamente. Agora, despedimos-nos. Eu para a morte, vós para a vida, mas só a divindade sabe quem terá o melhor destino. Sabemos, ele teve melhor destino, é um justo. Ante o silêncio e a emoção de todos, Ivan continua. Dos profetas hebreus, destacamos Isaías, profeta corajoso e inspirado. Condena veementemente os poderosos corruptos e egoístas. Fala da inutilidade dos sacrifícios e da adoração aos ídolos. Pelas vias mediúnicas, ensina aos homens um novo modelo de sociedade, estabelece padrões éticos para todas as relações sociais e ensina que a justiça social é alcançada pela compreensão espiritual da vida nos planos elevados. Fala do destino espiritual dos justos e dos bons, e que um dia estes transformarão a terra. É o profeta que mais fala da ida do Cristo ao mundo, mais de 700 anos antes de seu reencarne. Ele tudo isso conhecia por causa da mediunidade. Vejamos este trecho que evidencia seu compromisso com a justiça e a bondade. Afirma Isaías, sem temor, criticando as práticas dos sacerdotes. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. O profeta demonstra aqui que é um homem livre e ético. Ensina que não interessa a Deus o sacrifício de animais, como pregavam os sacerdotes, mas sim uma conduta honesta. Isaías critica a classe responsável pela justiça e alerta. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isaías, capítulo 10, versículo 1 e 2. Além de criticar as injustiças, orienta a conduta dos que julgam. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos.
decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. É o profeta que defende os órfãos, os abandonados, os desamparados do mundo. Como podemos compreender, com Sócrates e Isaías, a mediunidade tem como base insubstituível uma conduta ética elevada e são normas limitadoras criadas por homens falíveis. Não há norma que substitua a moralidade, a devoção e o amor ao próximo. Quando falamos moralidade, queremos dizer uma conduta social justa e fraterna para com todos, principalmente para com os mais necessitados, os aflitos, como ensina o grande profeta hebreu. Após pequena pausa, prossegue Ivan ante o deslumbramento da grandeza desses homens e da importância da mediunidade em suas vidas. Amigas e amigos, estamos na última etapa deste módulo. Precisamos entender que é necessidade nossa libertar a mediunidade das formalidades sociais. Necessitamos vivenciar a mediunidade com ética e liberdade. A comunicação dos espíritos é de todos os tempos e o que muda é a forma como lidamos com ela. Para concluir, vejamos um trecho do prefácio de O Livro dos Espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal são chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Peço agora que cada um de vocês busque entrar em contato telepático com seus anjos guardiões. Peçam ajuda para descobrir seus sentimentos em relação à mediunidade. Patrícia os auxiliará neste processo que vocês deveriam ter vivenciado quando encarnados. Para entender melhor seus sentimentos, represente-os por meio de um desenho e como vocês desejam que eles se transformem. Após a vivência, pergunta Ivan: Romildo, conte-nos o que você descobriu. Estou emocionalmente preso à necessidade de controle autoritário como os sacerdotes, diz constrangido. Continue, por favor. Sei que é triste, mas tenho que admitir que meus sentimentos, meus impulsos inconscientes são de controle, de verificação orientada pelo meu gosto e interesse pessoal, de imposição de meu método e não do método científico elaborado por Allan Kardec. Minhas relações com a mediunidade é impulsionada pelo meu gosto do poder. Suas palavras expressam uma profunda decepção com ele mesmo. Amigo, continue. Não há outro meio de evoluir a não ser admitir a própria pequenez, estimula Ivan. Criei muitos métodos autoritários para o movimento espírita encarnado. Divulguei-os com fervor. Era o impulso inconsciente de minha memória espiritual dos tempos do sacerdócio. Lá está a origem da minha desgraça, diz Romildo. Que métodos? Indaga o professor amigo. Todos que me dessem poder. Dizia que era para evitar a obsessão, que era para proteger a mediunidade. Se fosse verdade o que preguei, todos os profetas e Sócrates seriam obsediados. Estabeleci até o número de comunicações que os médiuns podiam dar e a idade para ser médium. Muitos até hoje seguem essa loucura, os meus métodos, diz enquanto enxuga as lágrimas. Você estabeleceu o número de comunicações que os médiuns deviam dar? Pergunta Patrícia com espanto. Como fazer isso sem conhecer os médiuns, seus potenciais fluídicos, psíquicos e suas necessidades reencarnatórias? Como fazer isso sem estudar
a dinâmica energética do grupo em que o médium participa e sem saber seu padrão ético e a condição de cada desencarnado comunicante, Romildo olha assustado para Patrícia e fala desesperado. Eu tentei mandar na obra de Deus. Estava louco e muitos me seguiam e seguem. Acalme-se, amigo. É sempre uma imensa conquista admitir nossos defeitos quando nos dispomos a melhorar. Consola-o Ivan. Como você deseja transformar isso? Indaga Patrícia. Romildo mostra seu desenho e explica. Desejo transformar minha necessidade de mando em humildade verdadeira. Quero aprender a obedecer às ordens dos mais altos e servir aos emocionalmente fracos ao invés de manipulá-los como fiz. Rivalina, pede Ivan para que inicie. Comigo não é diferente. Vi muitas cenas de minha última encarnação durante a reflexão. Não tenho como negar, ainda estou, em relação à minha compreensão da mediunidade, muitos séculos antes da era cristã e dos profetas. Na fase dos sacerdotes dominadores. Meu Deus, diz nervosa. Fale-nos o que te vincula a esta fase, incentiva Ivan. É o medo, é sempre o medo. Medo de ser punida, de errar, de não cumprir com os regulamentos formais. Mal termina a frase, pois soluça convulsivamente. Patrícia a ampara e pede que explique seu desenho. Quero construir uma fortaleza de coragem em meu coração. Vou socorrer os sacerdotes que desencarnaram em sofrimento, para que eu não tema mais os sacerdotes do movimento espírita. Patrícia sorri feliz ante a ideia de autoeducação de Rivalina. Astro Brito, que reflexões fez? Pergunta Ivan. Meu desejo é de monopolizar o saber. Não aceito o acesso do povo a orientações espirituais que não sejam dadas por mim. É o exclusivismo mediúnico. Necessito de atenção, status. Se todos pudessem ter contato com os espíritos, como ficaria meu status? Ainda sou um sacerdote da época anterior aos profetas e ao Cristo. Seu sofrimento será útil em sua recuperação, afirma Patrícia, e pede que apresente seu desenho e explique-o. Veja, diz apontando para o desenho em que ele distribui livros. É isso que quero fazer, aprender a distribuir, a estimular o saber espiritual. Gostaria de começar atendendo as pessoas aqui na biblioteca. Preciso aceitar que os outros também têm direito de conhecer. Sua vez, Etlésio, pede Ivan. Acho que o que predomina em mim é a hipocrisia. Defendi a moral para os outros. Fui contrário a qualquer regra moral associada à mediunidade para mim e por isso sofro até hoje. Fala baixando os olhos cheios de lágrimas. Como vencer a hipocrisia? Indaga Ivan. Quero aprender a sentir as minhas dores em profundidade. Assim, nunca terei tempo para fingir ou para vigiar os outros. Vou regredir as minhas piores existências para aceitar quem sou e os outros como são, sem falsidade. Ivan parabeniza-o por sua ideia e pede para Patrícia. Fale-nos de sua vinculação com o tema estudado. Admiro profundamente o profeta Isaías. Para mim, como para ele, a mediunidade é fonte sagrada de estímulos para a renovação íntima e social. Penso que os homens e as mulheres encarnados só terão fé e criatividade para tornar o mundo justo e equilibrado quando souberem conduzir a mediunidade com coragem e com ética a serviço de todos. A mediunidade é a fonte poderosa que estimula a luta de superação da animalidade. Na verdade, acredito que somente com a mediunidade moralizada poderão os habitantes do mundo da matéria densa alcançar a renovação necessária. Não há como socorrer milhões de seres desamparados social e moralmente nessa fase evolutiva sem o concurso constante dos espíritos superiores. Como os espíritas não veem isso? Pergunto-me constantemente.
É preciso mudar este quadro. Por isso, decidi reencarnar. Eurípides convoca a imensa e poderosa falange para mudar a compreensão da mediunidade no mundo. Suas palavras tocam como um bálsamo a todos que vivenciavam suas recordações dolorosas. A revelação da futura obra de Eurípides do mundo e do reencarne de Patrícia geram poderosos estímulos. Todos sabem da evolução de Eurípides e da determinação de Patrícia, quando se tratava de ensinar o sagrado ofício da atividade mediúnica. Não queremos perdê-la, diz Rivalina. Patrícia sorri e fala: reencarnarei dentro de 10 anos. Durante este período, estaremos juntos. Preciso entender melhor o atual movimento espírita dos encarnados. Fui espírita à época de Kardec. Tudo mudou muito. Em 10 anos, todos esperamos que vocês aprendam a se devotarem à mediunidade e assim poderemos estar sempre juntos. A mediunidade é a via mais eficiente para nos manter unidos, independente do mundo em que estivermos. Patrícia silencia. Algo diferente está acontecendo. Todos sentem e permanecem em silêncio. Após alguns minutos, sorri e diz: tenho uma boa notícia vinda de Eurípides. Todos foram aprovados. Em breve, estudaremos o período cristão e seu desenvolvimento até a implantação do espiritismo no mundo. Eurípides está feliz. Nada o deixa mais feliz que o progresso de seus discípulos, e o verdadeiro progresso só se realiza com a sinceridade em relação a si mesmo, conclui. Todos choram de alegria, é uma vitória coletiva. A proposta final foi buscar um jovem médium na Terra e auxiliá-lo e evitar os caminhos obscuros da mediunidade sacerdotal. Agradeçamos ao Cristo, a Eurípides, a oportunidade que nos concedem. Eurípides continua a tarefa que o Mestre lhe confiou: educar os mais necessitados espiritualmente. Na Terra, utilizou-se da própria mediunidade para ensinar e curar milhares de pessoas. Agora, no espaço, trabalha para auxiliar os espíritas que, munidos de um imenso arsenal de luz, não vivenciam a mediunidade segundo o Espiritismo e morrem em situação amarga, porque quiseram dominar, gozar paixões inferiores, possuir status e riquezas ou acovardaram-se ante o dever. Sabemos, as enfermarias espirituais estão cheias de espíritas, pobres espíritas. Não sabemos sequer desencarnar, e deles se espera que renovem a terra. Encerra Patrícia a pedido de Ivan. Felipe lembra completamente desta aula. Acorda pensativo. Quer contribuir mais. A necessidade é imensa. Deus irá lhe ajudar a tornar-se um espírita sincero.